Primeiramente, queria agradecer aqui imensamente a Laju, Palajuri e ao professor Alexandre Bona pelo convite. O professor Bona deu uma palestra muito boa, maravilhosa na minha turma de responsabilidade civil, há um tempo atrás, que gerou muitas discussões lá. Naquela ocasião, ele estava ainda em ritmo de conclusão da tese, e agora está concluída. Estarei aqui, amigo, amanhã, te desejo boa sorte desde já. Bom, embora eu seja professor de Direito Civil, a minha formação é em Filosofia do Direito. Meu doutorado foi em Hermenêutica, e, por ocasião de estudo de Hermenêutica, eu sei que o Direito Civil é uma disciplina, desde sempre, muito ligada com a filosofia, tanto que a hermenêutica jurídica nasceu no Direito Civil, século XIX. Todos os autores do século XIX da hermenêutica eram civilistas, diferente do século XX, que são constitucionalistas, a maioria. Né? Mas no século XIX eram Savigny, Pusta, Ehring, todos. A grande discussão hermenêutica é toda civilista. E, então, é conhecida a aproximação entre filosofia, hermenêutica e direito civil no campo contratual e em vários outros. O Pará tem hoje, eu não estou falando isso, nem tenho tanto tempo para falar sobre isso, mas eu preciso dizer, né, que há uma escola de responsabilidade civil hoje, é uma escola de direito privado hoje, num nível enorme, e é uma honra para mim poder contribuir minimamente aqui com algum tema que possa gerar uma discussão ou possa gerar uma crítica, certo? É realmente uma honra para mim. Eu enxuguei aqui alguns aspectos bem gerais sobre aquilo que eu queria falar, que é a responsabilização ligada a anúncios de internet, a influenciadores na internet. Esse assunto vem à tona hoje em vários aspectos, né? Não apenas no aspecto mercadológico, veio à tona também nas eleições norte-americanas e nas eleições brasileiras agora. E em vários outros âmbitos é um tema que tem sido muito trabalhado pela filosofia política também. E, por essas razões, eu estou orientando atualmente uma aluna aqui na UFPA com esse tema. Então, tudo isso me levou a esse assunto. E o que eu vou fazer aqui, nesse breve tempo, é colocar algumas questões que, de certa forma, podem ajudar, a meu ver, a pensar essa questão. Então, primeiro, como nós sabemos, eu não poderia falar aqui de maneira estritamente técnica sobre aquele que é o título do meu trabalho, né, que é a responsabilidade civil do influenciador digital ou dos anúncios de internet. Eu não poderia falar dessa forma técnica, porque, para a gente falar disso, a gente tem que pensar primeiro em como o mundo digital tem reconfigurado tanto a nossa concepção de democracia quanto as nossas relações sociais. Eu não me sinto capaz de equacionar essa reconfiguração, e é uma grande dificuldade, é uma grande busca. É muito difícil eu acho que tem pouco tempo ainda. O ritmo é muito avassalador das modificações e tem sido muito experimentais ainda os meios pelos quais o pensamento acadêmico ou não tem buscado repensar a sociedade e pensá-la em relação a todas essas modificações. Né? Eu e o professor Denis e o professor Vitor conversávamos ainda agora sobre uma das tentativas experimentais que eu considero bem-sucedidas, embora experimentais, de falar sobre isso, que é a série Black Mirror, por exemplo. É uma tentativa de alcançar, de forma experimental e meio que tateando essa modificação. Há outras formas. Embora eu não me considere uma pessoa conservadora, é bom lembrar, é bom dizer que essa preocupação, ou qual preocupação? Como pensar filosoficamente as mudanças bruscas sociais, né? Como colocá-las, como encontrar a linguagem adequada para entender o que está acontecendo de novo. Esse tipo de problemática é uma problemática muito rica dentro do pensamento conservador. Como a gente vai equacionar e como a gente vai compreender filosoficamente o novo. No caso, a democracia hoje em dia na era digital. Coisa muito nova ainda e difícil de entender e de equacionar, não é verdade? E etc. Muitos dizem que, eu não quero entrar nesse mérito, mas muitos dizem que a derrota da Hillary nos Estados Unidos ou a derrota aqui no Brasil se deveu à não compreensão do debate, do diálogo e de tudo mais digital. Mas tem uma série de outras coisas também. Né? A minha querida amiga, a professora Aline Chamie, lá do CESUPA, escreveu um artigo muito bom aqui no livro, na coletânea organizada pelo professor Denis. Né? O artigo dela é justamente sobre responsabilização de quem vende produtos, e tanto produtos para menores quanto marketing digital, de modo geral. Né?
A preocupação dela é muito justa. Ela fala, eu e meu filho passam o dia inteiro no celular, não sei o que ele está fazendo. Não sei, eu não sou pai, mas a maioria dos meus amigos, pais e tudo, tem comentado que seus filhos não leem mais, né? É o dia inteiro no celular e vendo, e a visão de mundo completamente formada dessa forma, certo? Tudo mais. Então, isso são coisas muito difíceis de compreender, né? A Aline me dizia, eu fico desesperada quando eu vejo o tipo de propaganda que é lançada para eles lá, né? E as pessoas que eles ficam ouvindo o dia inteiro, ele está o dia inteiro com um fone de ouvido no celular, meu filho, vendo lá as coisas e repetindo o que os youtubers falam e tudo. Então, eu estou dando exemplos do dia a dia, mas é uma questão muito difícil. E como eu falava, o pensamento conservador tem uma herança de tentar procurar compreender isso, né? Claro que uma coisa é você tentar compreender o novo para filosoficamente entendê-lo, e outra coisa é você rechaçá-lo, né? São coisas diferentes. Nós somos limitados para compreender uma coisa nova de qualquer jeito, mas eu acho que vale o esforço tentar abraçar esse novo, ao invés de rechaçá-lo. Esse é um debate muito interessante que existe, eu não vou falar dele agora, só mencioná-lo, existe entre o filósofo Adorno, da Escola de Frankfurt, e o Thomas Mann, meu escritor preferido, escreveu Montanha Mágica, né? Thomas Mann dizia o seguinte, o Adorno era um sujeito que tinha um grande preconceito com a contemporaneidade, em termos de cultura, em termos de produtos mercadológicos, etc. Ele era um sujeito, e que me perdoe meu amigo Davi Silva, que está lá atrás, mas um sujeito bem preconceituoso em relação às novidades culturais, musicais e etc. Né? E o preconceito dele musical era com jazz americano, vejam lá. Né? Então, certo? Pois, falei que o Davi não ia gostar, mas então. E aí, o que acontece? Thomas Mann dizia o seguinte, Thomas Mann dizia, olha, eu sou um sujeito que nasci no século XIX, Thomas Mann dizia, né? E o século XX trouxe mudanças muito radicais, o século XX é muito radical e revolucionário em muitos aspectos. Então, ele falava, para mim é difícil entender o século XX, para o Adorno também é. É difícil entender o século XX, para todo mundo, né? Mas você pode ter duas posturas, você pode virar de costa para o século XX e dizer que nada presta, se trancar no século XIX, ou você pode tentar abraçar o século XX e tentar compreendê-lo mesmo com suas limitações, que era o que fazia o Thomas Mann, também um conservador alemão, também um sujeito nascido numa visão de mundo do século XIX, mas que não olhava para o século XX do ponto de vista o novo não presta, né? O novo é só decadência. Ele tentava entender a novidade. Né? E por mais que muitas vezes a gente esteja tentado a achar que o que tem de novo é só decadência, e às vezes eu, como professor, fico muito triste se meus alunos não leem mais, por exemplo, a maioria, né? E eu fico pensando assim, pô, a gente lia tanto na geração e ninguém mais lê e tudo mais, e a palavra decadência vem na minha cabeça, às vezes eu tento resistir a isso. Né? Eu acho que o nosso papel, se quisermos entender a sociedade contemporânea, passa por aí. Dito isso, e nessa tentativa de entender, é bom lembrar que a internet, a revolução digital, tem um ponto extremamente positivo e perigoso, claro, mas também positivo de democratização da informação. Certo? Democratização da informação. De falta de... É como se a verdade agora não fosse controlada especificamente só por grandes veículos ou coisas do tipo. Né? Há uma pluralidade de formas de democratização de notícia e que podem representar, inclusive, formas de resistência. Né? Formas de resistência política a regimes, por exemplo, totalitários. Né? Tem o outro lado, que é o que eu queria falar hoje, que é os abusos. Certo? Os abusos, o que a minha amiga Aline fala no artigo dela, é o abuso em relação a propagandas para menores. Né? O menor não tem condição de perceber a ilegalidade daquilo e não tem condição de perceber sequer que ele está sendo vítima de uma propaganda, né? Porque é um merchandising, que é a própria, me perdoem erros conceituais aqui, mas é a propaganda que não vem claramente denunciada como propaganda. Né? Você coloca um evento lá e a pessoa não consegue perceber que é uma propaganda e está sendo vítima daquela superexposição. Certo? Mas não só de produtos e serviços, mas as visões de mundo de muitas pessoas que eu conheço, até da minha idade, as visões de mundo de muitas pessoas são forjadas em vídeo no YouTube. Certo? Em vídeo no YouTube, em propagandas na internet, etc. Uma visão inteira de mundo forjada por vídeos. Se tem um lado democrático e tem um lado ruim, porque não há nenhum controle sobre esse conteúdo. Né? Qualquer pessoa pode abrir a internet, gravar um vídeo explicando qualquer coisa, certo? E publicar lá. E um monte de gente vai seguir e gostar. Né? E, às vezes, acontece uma coisa interessante. Quanto mais simples e descomprometido em termos de critério o negócio, mais sucesso ele faz. Né? Quanto mais banal, mais visualizações tem. Né? O critério é distinto o critério.
Então, isso tudo representa um grande desafio. Agora, e aqui eu já me encaminho para a mensagem que eu quero passar. Não dá para a gente pensar que o nosso conceito de democracia tem se modificado e querer dar uma solução jurídica para esse conceito, pensando que se a nossa democracia se modifica, o direito vai ter que resolvê-la do mesmo jeito. É claro que se nós vivemos num Estado democrático de direito e a democracia está em transição, o direito precisa estar em transição para acompanhá-la, de certa forma, né? Se quiser acompanhá-la. Então, é aqui que eu queria tocar num outro ponto, né? Quando a gente pensa, claro que não uma pessoa sofisticada como o Bona, mas quando uma pessoa como eu pensa em responsabilidade civil, certo? A primeira coisa que vem na minha cabeça, responsabilidade civil, depois eu posso refletir e mudar, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é: tem um problema, por exemplo, a publicidade abusiva do YouTube. Tem um problema e a pergunta que vem logo na cabeça é: como é que o direito pode punir, ou coibir, ou controlar, né? Tanto é que se você colocar na internet YouTube, propaganda, internet, responsabilidade civil, a primeira coisa que vai aparecer, marco civil da internet, e logo vários outros links ligados a como o Estado pode controlar, como o direito pode controlar aquilo ali, né? E me parece que essa não é a única nem a melhor leitura. O que eu queria falar? Desde os anos 60, lá com o maravilhoso conceito de direito do Hart, a gente abre o olho para o fato de que o direito tem muitas outras formas de manifestação que não a estrita coerção do Estado, né? O Hart teve esse grande mérito lá nessa obra, além de muitos outros méritos, mas o grande mérito de mostrar que a prática jurídica, que a praxis jurídica, ela vai para muito além da ideia de coerção do Estado, né? E alargou bastante esse conceito. Não alargou tanto, mas alargou bastante para pensar que existem outras configurações e manifestações. Por exemplo, discussões sobre o caráter educativo, discussões sobre incentivos a uma discussão sobre o controle dessas informações, vários elementos que não têm a ver diretamente com como é que o Estado vai punir ou proibir alguma coisa. Eu não vou entrar no mérito aqui de em que caso o Estado deve proibir ou punir, certo? Isso é uma questão técnica que vai acontecer cada vez mais na jurisprudência, né? O trabalho da minha orientanda é sobre isso. Em que caso o Estado deveria punir, proibir ou alguma coisa. Não queria focar tanto nisso. Eu queria focar também um pouco no seguinte. Isso é uma tese que o meu professor Denis Verbicaro aqui, de quem fui estagiário também, né? Dica-se de passagem. O professor Denis defende a tese, e eu concordo plenamente com ela, de que a melhor forma de ler a sociedade de consumo atual, a melhor forma de ler as normas consumeristas, não é a forma de que essas normas se endereçam ao Estado para que o Estado haja punindo e controlando. O professor Denis tem uma leitura bem original de que as normas do Código se referem à sociedade civil também, né? E empoderam a sociedade a ela própria, democraticamente, assumir um papel de protagonismo. E é dessa leitura que, a meu ver, depende uma concepção adequada de como lidar com o mundo digital e com a internet, né? É dessa leitura que depende. Você está falando do boicote, né? Das críticas, certo? Das visualizações de que depende o veículo também. Então, se nós é difícil ainda pensar nos impactos, no alcance e na forma de lidar com a internet. Muito menos eu não me sinto capacitado de fazer isso. Mas eu acho que a tutela jurídica, o pensamento da responsabilidade civil, nesse sentido, ele precisa perpassar muito mais pelos atores sociais do que simplesmente pensando como é que o Estado deve fazer o uso da coerção em relação a isso. Essa é uma linguagem que ela não capta o que está acontecendo, né? Não sei qual capta, mas essa não capta adequadamente. Eu queria falar outras coisas, mas eu acho que basicamente a minha mensagem era essa. Agradeço de coração o convite. Muito obrigado.